como no disponemos de mucho tiempo, pasamos a la primera intervención, en este caso de don Hermenegildo Fernández, de la Universidad, de la Facultad de Artes de la Universidad de Lisboa, que nos va a hablar de fronteras removibles, límites e intercesiones entre cristianos y musulmanes en la conformación de esa frontera. Cuando usted quiera, profesor. Vou falar em português, mas tenho o PowerPoint em castelhano e queria começar muito rapidamente por agradecer à organização este convite e, sobretudo, à Sociedade Histórica da Independência de Portugal e também à Fundação Dom Afonso Henriques, e vou começar muito rapidamente. Esse era o título genérico, este é um título mais preciso, porque me vou focar. Eu julguei que tinha o dobro do tempo que vou ter e, portanto, vou abreviar muitíssimo o que vou dizer e vou focar-me do ponto de vista da construção da fronteira na relação com o Islão, sobretudo durante o primeiro período da Almohada e num período que vai de 1147 a 1169, que é um período que sabemos foi completamente chave na construção da identidade territorial do reino, e vou começar por somar uma série de acontecimentos muito conhecidos, apenas para os sistematizar, e depois vou fazer algumas observações. Esses acontecimentos conhecidos começam com uma grande vitória, evidentemente, que corresponde a uma primeira fase, que eu tenho chamado a Batalha pelos Estuários, isto é, pelo controle do estuário do Tejo e do estuário do Sado, e passa pela conquista de duas Mudun, duas cidades islâmicas muito importantes, Chantarini e depois Usbuna, e estende-se ocupa cerca de uma década, estende-se até a um controle do vale inferior do Sato, através da conquista de Qasr Abidanis. A segunda fase desse processo de conquista, podemos dizer, está centrada, tem um foco na conquista da cidade de Badajoz, que nunca se conseguirá, aliás, só se conquistará em 1230, pelas mãos de Afonso IX de Leão, mas podemos dizer que toda a década de 60, desculpem, no reinado de Afonso Henriques é dominada por um movimento circular que visa a conquista do reino de Badajoz e que passa pela conquista de uma cidade que ainda era bastante, de uma Medina que ainda era bastante importante, Badja, outra secundária, Iábora, e depois por alguns Russun, por algumas fortalezas, Curux, Maura, Shirba e Julumânia, e termina justamente no ataque falhado de 1169 a Badajoz. A terceira fase e última fase deste processo acontece justamente após o chamado desastre de Badajoz, com uma segunda tentativa a Badajoz, em 1170, e depois com as operações de Geraldo Sem Pavor, que culminam na conquista de Beja entre 1172 e 1173, a conquista que, aliás, antecipa uma reocupação almohada entre 1174 e 1178, que termina justamente a ocupação, que conhecemos bem, e que termina justamente com o grande fossado Atriana. Neste momento o rei já está completamente incapacitado e o fossado é protagonizado pelo Rex Sancius, que é o futuro Sancho I. Esta é a cronologia dos eventos, a cronologia que tem essencialmente dois períodos, um período de clara expansão e um segundo período de desaceleração que se relaciona também com a grande recomposição e a grande ofensiva que os almohadas vão encetar durante a segunda fase do califado de Yusuf e durante
praticamente todo o califado de Yaqub al-Mansur. A pergunta que eu queria colocar aqui, passamos à parte interpretativa, a pergunta que eu queria colocar aqui tem que ver com a crítica que é feita pela historiografia moderna sobre a estratégia, sobre a ausência teórica de um pensamento estratégico equivalente ao pensamento estratégico moderno. Eu diria que as observações que eu vou fazer a seguir procuram reanalisar essa ausência de um pensamento estratégico e eu, pelo contrário, encontro um pensamento estratégico em Afonso Henriques durante estas décadas, se quisermos pensar num pensamento estratégico como um pensamento que assenta em alguns pressupostos que têm que ver com o conhecimento da realidade política da Península Ibérica, que tem que ver com, que assenta também no conhecimento da realidade política do mundo islâmico e que vai mais longe e que atinge o Norte de África e o Mediterrâneo. Creio assim que, retomando observações já feitas por Jonathan Phillips e por José Matoso, parece haver evidentemente um planeamento da ofensiva no Baixo Vale do Tejo, claro, tem que se ter aqui em conta o papel de São Bernardo e da Cruzada, mas também tem que se ter em conta o conhecimento, o mapa mental, esta noção de mapa mental é muito importante, o conhecimento que Afonso Henriques tem e o seu círculo tem, e todos os reis cristãos da Península Ibérica têm, dos Muluk Tawaif, isto é, dos reis das taifas, isto é, das realidades, na verdade, das realidades territoriais que eles controlavam. Parece-me, aliás, que, do ponto de vista de modelo, e avanço já a essa conclusão, do ponto de vista de modelo, o modelo fornecido pelos reinos das taifas e não o modelo imperial do Império Almorávida e depois, mais tarde, o modelo imperial do Império Almohade, são realmente os modelos para a construção política dos reinos e também da monarquia portuguesa e da expansão e da extensão da monarquia portuguesa. Por outro lado, Afonso Henriques mostra também o domínio, uma certa consistência nas táticas, que são mais próprias, mais adequadas a um senhor da guerra de fronteira do que a um príncipe tradicional, e isso está marcado na tomada dos castelos, sobretudo pela utilização de técnicas, de táticas que têm que ver com a surpresa e não com o cerco. Os cercos são extremamente raros. Aliás, há um único cerco durante este período todo, que é o cerco de Lisboa, e depois, no fim do período, o cerco de Badajoz, se é que aquilo é um cerco clássico. Então, a minha pergunta é se havia uma ideia, não é? Se havia uma concepção, se havia um plano, qual era o plano. A primeira, eu desdobraria o plano em duas partes. O meu argumento é que Lisboa e Santarém, ou seja, a conquista dos estuários, eram seguramente um objetivo muito importante, porque Lisboa está provado, pela arqueologia recente tem provado isso, a maior cidade do Garb al-Andalus, em extensão. Em extensão era indubitavelmente a maior cidade e talvez a mais rica, e, portanto, seguramente o controle de Lisboa e também o controle de Santarém, que era um importantíssimo ponto militar, era um objetivo importante. Porém, tanto Lisboa como Santarém tinham uma posição bastante periférica no Garb. E essa posição era tão periférica que o último rei da taifa de Badajoz, no final do século XI, tinha achado aceitável ceder Lisboa e Santarém a Afonso VI, em troca de uma segurança contra os almorávidas. Portanto, claramente, tratava-se de uma periferia de um ponto nuclear, e esse ponto nuclear é a própria narrativa dos acontecimentos, parece demonstrá-lo, era o objetivo principal. E o objetivo principal tinha sido o antigo reino afetácida de Batalhaus, ou seja, de Badajoz, que controlava toda a fértil área
do Guadiana. Estes mapas mostram, aliás, a integração do o velho mapa do Christophe Picard e um mais recente, que, através do exemplo das frequências da presença do lema nas cidades, mostram, no fundo, a integração pré-cristã de todo este território do Garb al-Andalus, centrada, sobretudo, durante o século XI, em torno do grande aglutinador, que é o reino aftácida de Badajoz, mas também, mais a sul, do outro grande aglutinador, que é o reino ainda maior dos abádidas de Sevilha. Creio, nesse sentido, que o objetivo último, e o forçado a Triana, no termo deste período, parece mostrar isso mesmo, o objetivo último era, com a conquista de Badajoz, a abertura de do reino de Badajoz, a abertura de uma possibilidade de conquista sobre o reino de Sevilha. Isso, evidentemente, revelar-se-ia completamente impossível, dado que os almohades irão transformar Sevilha na sua capital andaluza, isto é, na segunda capital do reino, e durante alguns primeiros do Império, e durante alguns períodos mesmo, na primeira capital do Império. Qual é, então, a moldura ideológica e material por trás disto, em termos territoriais, em termos de concepção do espaço e em termos de mapa mental? Não é seguramente a Lusitânia, não é seguramente um conceito, isso será uma reelaboração posterior das crónicas, não é seguramente um conceito de Lusitânia, mas antes uma história política bastante recente, que ainda estaria na memória de muitos, e que é, no fundo, a história política do tempo do avô de Afonso Henriques. Na verdade, são essas unidades, esses reinos taifas do século anterior, que possibilitam, que fornecem a moldura institucional e mental que preside à conquista do Sul. Vou passar à frente sobre algumas coisas que queria dizer, nomeadamente sobre o papel das dioceses tardo-romanas, que é muito reelaborado. Aliás, a maior parte dos autores, dos clérigos da época, parece bastante confundido sobre a sede. Pensam, por exemplo, que a dioceses paquensis era Badajoz e não Beja, como efetivamente era. Portanto, há uma noção bastante difusa, seguramente muito mais difusa do que a norte, de onde se situa, evidentemente, Mérida, e do ponto de vista material, passando também à frente sobre o que queria dizer sobre os pequenos exércitos de soldados urbanos, mas, sobretudo, este sublinhado que queria fazer, a centralidade durante este tempo todo dos grupos de homens armados, de que, bom, as milícias de Santarém são realmente muito importantes, mas o protagonismo destes grupos de homens armados, que as fontes identificam como latrónibus, isto é, como mercenários, em que se destaca, evidentemente, Geraldo Sem Pavor, que depois passará, de resto, ao serviço dos almohadas. Este plano, a seguir a 1169, vai claramente perder-se, e vai perder-se parcialmente, uma vez que a maior parte dos sucessos militares são na margem direita do Guadiana, e isso acabará por ser muito importante para a definição da fronteira. Essa inflexão ou essa restrição tem, evidentemente, a ver com a ascensão dos almohadas e com o plano de ocupação sistemática do Al-Andalus, que é desenhado, sobretudo, por Yusuf I, momento em que os almohadas já têm nas suas fileiras a maior parte das grandes elites locais. Por exemplo, no sul, os Banu Sahib Salah ou os Banu Wazir. Os Banu Wazir tinham, aliás, sido os reis a família dominante num pequeno principado taifa, e vão, ao mesmo tempo, aprender a articular-se na política peninsular, e a coalizão, nesse sentido, a coalizão entre os almohadas e o Fernando II de Leão será absolutamente nuclear, por exemplo, para perceber o desastre de Badajoz. Em consequência disso, creio que
creio que se gera em torno destes anos um padrão para atividades futuras e para vias futuras da estruturação do reino. E tudo somado para a futura definição, bastante lenta, aliás, a futura definição de uma fronteira. Já vimos como isso acontece em Trás-os-Montes e, sobretudo, na comunicação do professor Iñaki Martín Viso, como isso acontece, como esse final do século XIII é absolutamente nuclear para a definição da fronteira na Ribacoa, mas a mesma coisa acontece na margem esquerda do Guadiana. Há uma espécie de paralelo entre o Coa e o Guadiana desse ponto de vista. Isso resulta, em grande medida, do caminho para Sevilha ter ficado barrado aos portugueses e resulta, em grande medida, da divisão efetiva, que resulta deste impasse na conquista, da divisão efetiva do reino de Badajoz em duas metades. A metade oriental ficará sob o controle leonês castelhano e a metade ocidental sob o controle português. Do ponto de vista, como já mostrei noutros lugares, do ponto de vista da constituição do reino e da territorialidade do reino português, isso tem uma consequência decisiva e essa consequência decisiva prende-se justamente com a centralidade de Lisboa e do Baixo Val do Tejo, uma centralidade talvez inesperada a quando da conquista, mas que se firma justamente durante o século XIII, e isso significa, nesse sentido, que o reino, através deste ato falhado, que é o do século XIII, que é o do século XII, desculpem, dos meados do século XII, perde possibilidades de expansão, mas acaba por ganhar uma estrutura territorial que, aliás, se manterá extraordinariamente estável. Neste sentido, parece-me que a tragédia de Afonso Henriques em 1169, que, aliás, já é vincada pela gesta e que é ou pela pseudo-gesta, não sabemos bem, não é? Que é um acontecimento tão central no seu reinado, é também o momento fulcral, tanto quanto Lisboa 1147, tanto quanto 1131, tanto quanto Zamora, é um momento fulcral para o futuro do reino. Muito obrigado.